Olá! Hoje é quarta-feira, dia 8 de janeiro de 2025 e estamos aqui para a aula de número 102 do nosso livro Reforma Íntima Sem Martírio, depois de 2 semanas de muita festa, de muita comemoração, de muita alegria. Uma aula ao vivo, nós tivemos uma aula ao vivo semana passada, depois de ter passado meu aniversário, domingo foi meu aniversário, um período enorme de festa. Estamos aqui para continuarmos o nosso a nossa caminhada pelo nosso livro, né? E espero que vocês tenham gostado muito da surpresa que nós fizemos nesse final de ano. Como bem dissemos lá na aula 97, que não existe acaso, que nada é por acaso, né? O acaso não existe, título da aula. Caímos bem no Natal e no Ano Novo. No Natal eu não consegui fazer aula ao vivo como eu gostaria, deixei a minha mensagem para todos vocês. E agora, no Ano Novo, nós tínhamos feito a nossa aula ao vivo. E deu certo de eu fazer aula ao vivo, do jeito que eu queria. E podem ter certeza que eu preparei uma aula muito especial para vocês. Aquela aula foi muito especial, porque eu gostaria de ter falado sobre o verdadeiro significado do Ano Novo. Para nós. Para nós. O que que o ano novo pode significar para nós? O que que esse ano novo, o que que essa ideia de ano novo pode significar para nós? Foi isso que eu tentei trazer na aula de semana passada. Se você não assistiu, vai lá. E não se esqueça, desde o Natal, estou pedindo, deixe seu like, compartilhe esse vídeo, compartilhe o canal da Cavile. Nós dependemos de você para chegar onde a gente quer, para chegar cada vez mais lares. Então, curta essa aula, comenta muito essa aula, compartilhe essa aula com todos os seus amigos. É muito legal ter você aqui com a gente. Mais um ano juntos, mais um ano caminhando e vamos embora, porque tem muito que a gente falar ainda esse ano. Pois bem, vamos esquecer as festas, vamos voltar lá no dia 18 de dezembro, onde a gente está contando a história do Frederico. Quem que é o Frederico? Para a gente não perder a onda, para a gente fazer um rememorando, né? Frederico é um trabalhador dedicado, é um trabalhador que sabe que ele faz, tem muito conhecimento, né? E que, infelizmente, independente de qualquer coisa, independente de todo esse conhecimento, Frederico era uma pessoa imprudente no trânsito. E essa imprudência que causou um acidente muito grave que lhe ceifou a vida. Pronto. Já descobrimos que Frederico partiu dessa, desencarnou, morreu com muito, mas muito mais brevidade do que se imaginava. Ele tinha mais uns 30 e poucos anos aí pela frente. E a morte dele seria natural, mas ele abreviou. Já descobrimos que, psiquicamente, para quem conhece, para quem sabe, ele trata isso como um suicídio. Quem conhece. A hora que ele despertar e pumba, ele vai ver que ele suicidou. A família, principalmente a esposa, não tem muito conhecimento. Então, precisaram dar um jeito lá na família. E a pancada foi tão forte, mas tão forte, que ele está completamente desfigurado. Tá? Então, mais ou menos isso que nós paramos, tá? E na aula passada, a gente comentou sobre a questão da culpabilidade. Ele tem culpa nesse ato? A culpa é dele? Quanto é nossa culpa? Quando é nossa culpa? Foi o que nós vimos na aula passada, que eu vou até colocar aqui para a gente relembrar, né, para a gente não perder o conteúdo. Afinal, 2 semanas de festa, a gente acaba perdendo aqui, ó. Tá aqui, eu vou lá para o canto, né? Tá lá para o cantinho, tô atrapalhando, eu sei que eu tô atrapalhando, mas eu vou lendo para vocês, né? Que fala aqui que todo esclarecimento torna-nos mais responsáveis. Então, quanto mais esclarecimento a gente tem, mais responsável a gente é por aquilo que a gente faz. Entendeu? Então, quando o Frederico acordar, o que que ele vai perceber? Ele vai perceber que tudo que ele fez no trânsito, que toda essa imprudência que levou ele a esse quadro, que hoje nós entendemos por suicídio,
Quando ele entender isso aí, ele vai sofrer pra caramba. Ele vai sofrer muito. Tem casos, não é o Frederico, tem casos que chegam a para a esquizofrenia, entendeu? O que que acontece? Fica esquizofrênico. Imagina a gente esquizofrênico, tá? Então, o que acontece é isso, tá? Ó, não há culpabilidade não havendo intenção ou consciência perfeita da prática do mal. Então, quem não tem consciência não é culpável. Por exemplo, que eu falei muito aula passada. Pega o exemplo do Frederico. Vamos ao primeiro exemplo do Frederico. Ele sabe que ele poderia se envolver no acidente. Ele sabe que se ele se envolvesse nesse acidente, ele teria um problema muito grande de, de, como que eu vou falar? Se ele se envolvesse, ele poderia morrer, poderia ter um problema muito grande. E ele sabe que se ele tivesse, se ele porventura viesse a desencarnar, falecer nesse período, ele teria problemas. Ele sabe. Como ele sabe, então toda atitude que ele toma, toda atitude que ele faz é prejudicial a ele. Por quê? Porque ele sabe. Agora imagine uma pessoa que não sabe o que está fazendo, que não faz ideia do que está fazendo, que acha normal o que ele está fazendo. Tem culpabilidade? Não. Por quê? Porque ideia do que ele está fazendo. Ele não sabe o que ele está fazendo. Uma criança que pega e se joga numa piscina para nadar e não sabe nadar e acaba se afogando, como a gente direto vê por aí, tem culpabilidade. Ela não suicidou. Por quê? Porque ela não sabe disso. Ela não sabe que se ela se jogar na água, ia dar problema. Agora, um adulto que não sabe nadar e que se joga no mar, se joga num rio, num lago, que seja, ele sabe que ele não sabe nadar. Ciência. Aí a culpabilidade é diferente. Entendeu? Por isso que o Frederico vai sofrer. Porque o Frederico sabe que ele estava fazendo uma coisa errada. Ele sabe o que, que ele vai sofrer de consequência, porque ele sabe que ele não poderia estar fazendo o que ele fez. Se a gente não sabe, a ignorância nos salva. Por quê? Porque eu não sei. Agora, se a gente sabe e continua, é problema nosso. É a pessoa que sabe hipertensa e não toma o remédio. É a pessoa que sabe diabética e continua comendo açúcar e exagerando. É a pessoa que sabe que precisa de exercício físico e não o faz. É a pessoa que sabe que precisa parar de beber e não para. Que sabe que precisa parar de fumar e não para. Tudo isso é problema. Tudo isso tem uma consequência muito ruim. Todas essas atitudes levam a uma consequência extremamente ruim, tá? Que leva à nossa culpabilidade. Então, a gente já sabe o que, que vai acontecer. A hora que o Frederico acordar, vixe Maria, oxe Maria, ele vai sofrer e vai sofrer muito, tá? Então, a gente conhece o caso, retomei o caso. Agora nós vamos ler um excerto que a irmã Cidofo colocou sobre isso aqui. E vamos interpretar o que ela quis dizer para nós dessa situação, dessa história que eles viveram, porque o Frederico ainda não acordou, né? Então, a irmã Cidofo coloca algumas palavras para a gente entender o que está acontecendo e o que, que tudo isso, toda essa história tem a ver com a nossa vida. Então, vamos lá. Amigos espíritas, ela fala isso, ela imagina, claro, que só espíritas virão, mas serve para todos nós, né? Para qualquer pessoa. Por trás da imprudência escondem-se quase sempre os verdugos da ansiedade, da malquerência, da vaidade e de aparências. Ponto. Barra. Ou não, continua. Da avareza e de múltiplas carências que o homem procura preencher correndo riscos e desafios, em nome de entretenimento e da vitória transitória. Bom, vamos conversar sobre isso. Qualquer imprudência, qualquer imprudência, no trânsito, com bebidas, com fumo, com drogas, com remédio, qualquer imprudência, quase sempre esconde algo. Primeiro, sou muito ansioso. E eu odeio, nossa, vocês não sabem o tanto que eu brigo com os meus alunos.
demais, eu brigo demais com os meus alunos. Quando eu ouço alguém falar, eu sou ansioso. Gente, nossa, dói lá na alma. Sabe por quê? Quando eu falo eu sou, eu estou me condenando. Eu estou colocando um selo na minha testa. Porque eu não sou. Eu estou. Eu estou ansioso, eu estou nervoso, eu estou carente, eu estou triste, eu estou com a garganta ruim, eu estou com dor no pé, eu estou com dor de cabeça. Eu estou. Por quê? Porque quando eu falo eu sou, sou eu sou. Sou desse jeito. Quando eu falo eu estou, o que que eu estou querendo dizer? Agora, nesse momento eu estou, mas daqui 10 minutos eu posso não estar. E isso me tira de um problemão enorme que vocês não imaginam. Então. Vocês não sonham o tanto de problema que a gente se liberta simplesmente de colocar na cabeça que eu não sou, que eu estou. Então, a ansiedade é uma das coisas que faz com que a gente seja imprudente. Por quê? Porque quando eu sou muito ansioso, nossa, que desespero para chegar num lugar e eu cato meu carro e sair andando igual um louco. Segundo, da malquerência. Quando eu quero mal, quando eu procuro mal, eu passo a ser imprudente. O bandido, quando vai assaltar a gente, ele é totalmente imprudente. Porque ele pode nos matar com uma facilidade enorme. E hoje a gente vê o tanto que as pessoas matam. Então, alguém que tem esse tipo de imprudência é porque tem alguma malquerência no coração dele, para com os outros ou para consigo mesmo, ou para consigo mesmo. Tem gente que tem atitudes extremamente imprudentes, tomar remédio para suicidar. Imprudência. Por quê? Porque não gosta de si. Suicídio é isso, é uma malquerência de si mesmo, tá? Que leva a gente a ter atitudes imprudentes. Ninguém liga para mim, vaidade de aparência. Meu Deus do céu, como a gente é. Aqui o trânsito pega bonitinho. Eu tenho que mostrar que eu consigo chegar antes. Eu tenho que falar que eu ando a 180 por hora. Eu tenho que falar que eu faço as ultrapassagens arriscadas. Eu preciso mostrar. Eu preciso me mostrar. E quantos não bebem para aparecer? Quantos não começaram a fumar? Porque é legal, é bonito. Olha que vai fumar. Ah, minha turma toda fuma, vai fumar também. Vaidade de aparência. Olha o problema. A vaidade de aparência me faz a ter atitudes imprudentes. Me faz ter atitudes que os outros são imprudentes e eu, para pertencer a um grupo, passo a fazer a mesma coisa. Passo a ter a mesma atitude. Passo a estar do mesmo jeito. Avareza. A pessoa que é muito avara, a pessoa que é muito controlada, passa a ser imprudente. Por quê? Porque geralmente compra só o mais barato e não preocupa com qualidade de comida, de carro, de casa, de tudo. Ou de outras múltiplas carências que o homem faz para preencher. Para preencher com o quê? Com entretenimento e com vida transitória. Com aumentar seu nível de adrenalina ou seu nível de dopamina, dois hormônios que regulam a capacidade de desafio do cérebro, tá? Para ser entretenimento, ou para achar que é o máximo. Daqui de Uberaba, por exemplo, a Uberlândia, aqui perto, sem radar nenhum na pista, 100 quilômetros daqui até lá, tudo pista dupla, só um pedágio. Você tem que tirar o pé. Tem gente que se vangloria de fazer em 40 minutos. Eu, 1h05, 1h10, estou feliz. Mas tem gente que se vangloria. Eu faço em 40 minutos. Que bom. Que bom. Eu não. Mas por que que fala? Para se vangloriar. É uma vitória transitória. É alguém que é imprudente para ter uma vitória transitória.
A postura ética do homem de bem perante as leis civis deve ser a da integridade moral. E aqui eu vou bater em outra coisa que eu sempre falei para você. Nós, brasileiros, nós não respeitamos a lei, nós obedecemos a lei. Beraba não tem mais radar na cidade e tem gente que anda a 100 por hora. Se tiver radar, ele vai tirar o pé e vai andar 50, 40 onde tem radar, mas vai continuar. Passou o radar, acelera. Isso a gente obedece à lei. Obedecer à lei é cumprir quando tem alguém olhando. Nós tanto somos assim que tem até uma como que eu vou falar, uma tradição aqui, né, de falar para nós, Deus está olhando, viu? Deus está vendo. Por quê? Para mostrar que tem alguém vendo. Você não pode fazer porque tem alguém vendo. Nós obedecemos. Quando o pai fala para não fazer tal coisa, a gente não faz. Quando o pai está vendo, a gente não faz. Quando vira as costas, a gente vai lá e faz. Isso é obedecer. Assim como as leis civis, as leis dos homens, as leis de Deus são feitas para serem respeitadas. O máximo de uma via é 50 por hora. Eu vou andar a 50 por hora no máximo na via inteira, tendo radar ou não. Eu não posso fazer determinada coisa, porque isso vai contra aquilo que eu acredito correto. Eu não vou fazer. A postura ética do homem de bem perante as leis civis deve ser a da integridade moral e a das leis de Deus também. Se eu sei que é muito feio eu surrupiar uma coisa de alguém, mesmo alguém não vendo, eu não vou fazer. E não é porque Deus está vendo, é porque eu estou vendo. É porque eu sei que eu estou fazendo coisa errada. Essa que é a ideia. Entendeu? A ideia é exatamente essa. A gente tem uma postura ética diante das leis civis e das leis de Deus como uma postura de total integridade moral. Por que que você não faz? Porque não pode. Mas não tem radar, mas não pode. Mas não tem câmera, não pode. Se não pode, eu não faço. Integridade moral. A direção de um veículo motorizado é uma arte e, como tal, deve ser conduzida a arte de respeitar a vida. Então, aqui a irmã Sidufo já vai direto no veículo. A arte de respeitar a vida. Por quê? Volta nas minhas corridas, que eu ando meio parado, né? Meu pezinho ainda está meio complicado, agora que está voltando uma boa, né? De dezembro eu estou meio que vai, meio que não vai, mas agora acho que vai legal. O que que a irmã Sidufo quer dizer para a gente? Quer dizer o seguinte: quando eu estou correndo e vê um carro em minha direção, se ele me atropelar, não acontece nada com o motorista do carro. Talvez o carro faz alguma coisinha ou outra. Agora ele pode tirar minha vida. Ele não está me respeitando. Quando o cara passa na faixa do ônibus, em alta velocidade, achando que é o máximo para uma vitória transitória, para falar que ele passa na faixa do ônibus, que ele é o bonzão, ele pode estar tirando, correndo risco de tirar a minha vida. Ele não respeita a minha vida. Tanto é que, não falei para vocês, passou o ônibus, passou polícia, passou ambulância, eu paro e saio da frente. Por quê? Porque eles precisam estar ali. Aquela via é para eles. Eles precisam. Eles têm muito mais necessidade de estar naquela via do que eu. O policial, o motorista da ambulância, ele não está passando aquela via ali para falar que ele é lindão, que ele é bonitão, vitória transitória. Não. Às vezes tem uma vida lá dentro daquela ambulância. Alguém que está precisando urgente. Às vezes a polícia está indo para socorrer alguém, para tirar alguém de um sequestro, para resolver um conflito. E se eu atrasar a polícia, os caras chegam atrasados, alguém morre, alguém é assaltado. Então ali eu sou errado, sabe? Mas outros, não. De forma alguma. De forma alguma. Por quê? Eles não precisam estar ali. Aliás, eles não deveriam estar ali. Aquela faixa é exclusiva. Eles não deveriam estar ali. E, quando estão,
desvalorizam a vida de todos os outros que às vezes estão lá fazendo um exercício e que respeitam quem precisa. Habitua-te à disciplina nesse mistério e procura agir com discernimento e vigilância perante as obrigatoriedades que te são perdidas. Olha só, olha a dor, olha a pancada. Olha a pancada. Habitua-te à disciplina nesse mistério, nesse ponto, nessa coisa, tá? Tenha disciplina nisso. Procura agir com discernimento e vigilância perante as obrigatoriedades que te são pedidas. Então, olha só. Se não é para passar, filho, não passa. Se não é para adiantar, não adianta. Se não é para ficar na faixa de pedestres, não fica. Eu sou pedestre, eu não vou passar no meio da rua, eu vou passar na faixa. Presta atenção. Precisa de muita disciplina para manter a correção. Mas a gente tem que manter. A gente tem que manter. Eu não esqueço mais, finalzinho de dezembro. Acho que foi dia 9 ou dia 10 de dezembro. Se não me engano, acho que foi dia 9 de dezembro. Eu estava ruim, não tava, não acordei bem, acordei muito mal. E eu ia até trabalhar doente. Mas eu pensei, falei, poxa, eu vou trabalhar doente, eu não melhoro, pois piora. E aí lembrei que tem colega que nem doente não vai. Falei, que saber de uma coisa? Eu vou procurar um médico, vou fazer meu tratamento para voltar. E é o correto. Eu não deixo meus alunos em risco, porque eu não sabia o que eu tinha. Vai que eu estava com alguma coisa contagiosa, eu não fazia ideia do que eu tinha. Então, eu não pus meus alunos em risco e eu fiz exatamente o que eu devo fazer enquanto profissional. Vou me cuidar, termino meu cuidado, eu vou trabalhar. Quantos colegas meus não vão trabalhar e não estão tendo cuidado nenhum? Simplesmente não vão e deixam os alunos na mão. Eu pretendo, pelo menos, tento fazer o certo. Se outros não a seguem, responderão por eles próprios e não por ti. Se alguém me atropela, sem ser ônibus, polícia e bombeiro, ônibus, polícia, bombeiro e ambulância, sem ser um desses, ele que vai pagar. Não sou eu. Eu estava fazendo o meu. Tanto que eu abro para quem passa. Quem vai pagar e quem está fazendo errado. Tu, porém, age no trânsito memorizando sempre que por trás de cada volante existem almas em provação, carregando perigosa arma nas mãos, nem sempre sob controle. Então, é o que a gente chama de direção defensiva. O que a irmã Sidufo fala? Entenda que se os outros não fazem, faço eu. Vou devagar eu. Se os outros não as seguem, eles que vão responder, não é ti. Por mas, contudo, entretanto, todavia, entende que tem gente lá que não pensa assim. Então, se controla e faça uma direção defensiva. Não passe por cima, não faça mais. Faça uma direção defensiva, tá? Procura ser o pacificador e renova teu proceder por mais desacertos nas avenidas do mundo. Novamente, procura ser o pacificador e renova teu proceder por mais desacertos nas avenidas do mundo. Dirige com o coração e não com o cérebro. Olha que legal, olha que bacana, né? Essa colocação. Dirige com o coração, não com o cérebro. E jamais esqueças que todos responderemos pela utilização que fizemos dos bens confiados. Então, quando estiver dirigindo, coração, não é o cérebro, não, coração. Por quê? Porque todos nós somos responsáveis. Aprende a respeitar. Respeitar, respeitar, não é obedecer, é respeitar as leis humanas, considerando esse um passo favorável para a tua melhora espiritual. Oh, que legal! Então quer dizer que se eu respeitar as leis humanas, não só obedecer, mas se eu respeitar, então eu também estou fazendo a reforma íntima? Sim, estou. Porque assim como eu respeito as leis humanas, eu respeito a lei de Deus. Né? É essa que é a ideia.
Faze da tua condução uma ocasião de autoconhecimento e procura averiguar o que sustenta a atitude de insensatez em acreditar que jamais ocorrerá contigo os lamentáveis episódios que já ceifaram milhões de corpos. Pô, parou, já já eu continuo. Então, ó, para e pensa. Por que que eu sou imprudente? O que me leva à imprudência? A gente pode perceber que o livro todo ele traz esse tipo de abordagem para conosco. Da gente parar e pensar, falar, tá, meu Deus, por que que eu faço isso? E mais, o que que eu posso melhorar ainda? Não é? É isso que dá para nós todas as aulas. A ideia do eu repensar, do meu repensar. Olha só, faz da tua condução uma ocasião de autoconhecimento e procura averiguar o que sustenta a atitude de insensatez em acreditar que jamais ocorrerá contigo os lamentáveis episódios que já ceifaram milhões de corpos. Então, toda vez que eu estou dirigindo, por que que eu tiro o dedo e mostro para alguém? Por que que eu brigo no trânsito? Por que que eu acelero? Por que que eu faço essas coisas que eu não devo fazer? O que que me leva a fazer isso? Dirigindo. Autoconhecimento. Mas não só isso, olha só. Nos testes da prudência, ó, já ceifaram milhões de corpos, nos testes da prudência e da responsabilidade. A habilidade pessoal adquirida com o tempo é crédito que te solicita mais cautela, enquanto os iludidos nela enxergam competência com permissão para o exagero. Toda vez em que eu adquiro uma nova habilidade pessoal, significa o quê? Que eu tenho que entender que eu preciso ter mais cautela no uso daquela habilidade. Eu não vou começar a achar que eu sou o máximo e ultrapassar. Pelo contrário, eu preciso ter mais cuidado. A habilidade vai me trazendo a sensação que eu preciso ter mais cuidado, que eu preciso estar mais tranquilo, entendeu? Essa habilidade precisa me dar essa ideia, que eu preciso ficar mais tranquilo. Habilidade pessoal adquirida com o tempo é crédito que te solicita mais cautela. Por exemplo, já estou com uma habilidade, 2 anos de quiz, já vamos fazer logo, logo 2 anos, né? Então, a gente vai pegando mais o traquejo. Aula 104, oficialmente. 2 anos, um ano tem 52 semanas. Aula 104, 2 anos, né? Nós estamos na aula 102, completando 2 anos. O que que aconteceu nesses 2 anos? Nesses 2 anos, eu aprendi muita coisa. O grupo de WhatsApp nosso, se você não quiser, clica aqui e participa, ele me traz muita coisa. Me traz a consciência de como esse curso ajuda pessoas a modificar, e com isso, ao invés de eu chegar aqui e falar, 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 não, eu agora penso muito mais no que eu vou falar para vocês. Trato com muito mais carinho o que eu vou falar para vocês, e sabe por quê? Porque eu estou tratando com gente, eu estou tratando com pessoas que acreditam nesse trabalho que eu faço. Então, eu não vou simplesmente vomitar, 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 vomitar um monte de coisa. Não vou. Eu não vou, eu não posso. Não vou e não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou ganhando mais habilidade. E isso faz com que eu tenha mais cautela, mais calma, olhar mais para as pessoas. Por quê? Porque tem gente que acha que é o máximo e sai falando um monte de coisa, quando a gente não deve fazer isso. Quanto à segurança das máquinas, a análise mola como medida de prevenção e segurança, não. Análise mola como medida de prevenção e segurança, não questão para o abuso. Recorda que até mesmo como pedestre, tens convenções que te cabem para a cooperação nos espaços comunitários. Olha só, pedestre. Eu não vou atravessar no meio da rua, não vou atravessar em qualquer lugar. Eu tenho que atravessar no lugar certo. Eu tenho que olhar, eu tenho que fazer a coisa certa. Nossa tarefa enquanto desencarnados, o pessoal de cima, é proteger e orientar sempre conforme os limites das convenções, ultrapassando-as somente quando o amor não se torna conveniência.
Então, ninguém vai chegar, não vai colocar uma pedra, ninguém vai dar um tropeço na gente para a gente tropeçar e cair e olhar, entendeu? Não existe isso. Não existe isso. E eu falar, ai, nossa, ainda bem que eu tropecei e caí, senão ia ser atropelado. Não existe isso, tá? Nós vamos ser orientados, vão orientar a gente. E eu estou sendo um instrumento hoje dessa orientação. Tomar cuidado, vou tomar cuidado, tanto na posse do carro como quanto pedestre. Nesse sentido, estejam certos os amigos na carne de que nossa parte respeitamos o que estipula a lei terrena. Assim, apuramos sempre se o ponteiro medidor não ultrapassa a oitava casa decimal, como uma medida feridora de equilíbrio para a harmonia geral. Critério seletivo para dispensar amparo e auxílio em casos de reincidência. Então, olha só, o que ela quer falar para nós nesse finalzinho de aula. Nós respeitamos as leis terrenas. Nós não vamos fazer nada que não seja lei terrena. Quando ela fala não ultrapassa a oitava casa decimal, se você estiver acima de 80 por hora, onde o limite é 80 por hora, e vamos imaginar que talvez Frederico tivesse feito isso, ultrapassados 80 por hora, nós não vamos te frear, nós não vamos limpar o seu caminho. A partir do momento em que você ultrapassa os limites, você passa a ser responsável pelas suas coisas. Nós vamos te amparar dentro do que a lei terrena permite. Nós não podemos ultrapassar a lei terrena. Nós não podemos abrir os caminhos para você só porque você quer acelerar. Nós não podemos parar os carros só porque você quer atravessar onde não pode, numa hora que não pode. Só porque você não olha para atravessar a rua, já sai e vai embora atravessando. Só porque você, quando anda de bicicleta, não respeita o trânsito. Nós não fazemos isso. Estejam certos, amigos na carne, de que de nossa parte respeitamos o que estipula a lei terrena. Ponto. Por quê? Porque a lei terrena é uma medida feridora de equilíbrio para a harmonia geral. A lei terrena existe para harmonizar a gente. A lei terrena existe para que todos nós temos uma grande convivência, um grande convívio. E por que a irmã Sidufo falou tudo isso agora no final? Por que que ela trouxe essa mensagem? Porque pode ter certeza que muitos de nós vamos ler e vão falar, oh, Ana, Frederico era tão bom, tão trabalhador. Ninguém ajudou ele. Ninguém abriu os caminhos. Deixaram ele tomar. Olha a revolta da esposa. A esposa não estava revoltada? Nossa, fazia de tudo e ninguém livrou ele. Gente, convenhamos. A partir do momento em que qualquer pessoa, encarnada ou desencarnada, comece a burlar a lei terrena, ela está indo contra a lei. Aqui nós fazemos isso, mas nos planos superiores não. Todos sabem qual é o custo, qual é a consequência de a gente pegar e ir contra a lei. Todo mundo sabe, todos sabem. Então, se eles não vão contra as leis divinas, se eles não vão contra as leis do universo, por que que vão contra as leis terrenas? É óbvio que não. Quem vai somos nós. Nós, sim, a gente é campeão nisso. Então, por que que não salvou Frederico? Não salvou Frederico porque o Frederico fez coisa que não podia. Por que que não vai me salvar? Porque eu estou fazendo coisa que não pode. Simples assim. E esse capítulo, eu acho que fecha com uma lição bem legal para nós, tá? Segue a lei de Deus, segue a lei dos homens, segue com devoção e com respeito, não obediência, com respeito, que a partir daí a gente começa a crescer. A gente começa a ter essa melhora na nossa capacidade de entender as leis e na nossa capacidade de entender, principalmente, onde a gente está e o que a gente tem que fazer.
Por isso que ela fala, faça do volante um ponto de autocuidado. Se você gostou dessa aula, muito obrigado. Mais um ano juntos, 2025, estamos juntos. Fico muito feliz de você estar aqui comigo e espero que você continue. Curta esse vídeo, compartilhe, comenta, comenta, comenta muito. Clique aqui, ó, na descrição do vídeo, tem o grupo do nosso grupo do WhatsApp, todos os cursos da Cavile. Clica lá, participa, vem com a gente. Vamos fazer um 2025 diferente e que a gente já começou com tanta vontade, com tanta força, com tanta alegria. Vem comigo? Tô te esperando, hein? Forte abraço, fiquem com Deus. Até quarta-feira. Beijo no coração. Tchau.